Nos próximos capítulos da novela Meu Caminho é Te Amar, tudo começa logo depois que o Memo está revoltado com a Úrsula e vai pra cima dela dizendo um monte de coisa que não é possível, que agora ela vai ficar seguindo ele pra todos os lados, só que ela não fica calada, também diz um monte de coisa com ele e fala que essa culpa é toda dele, dela estar fazendo isso porque ele só vive mentindo pra ela. O Memo diz a ela que não mentiu pra ela e disse que ia sim ver a Daniela justamente porque não queria ver ela dessa forma que ela está agora aí. A Úrsula então grita com ele e pergunta assim como uma louca, porque foi isso que ela ficou ali logo depois que ele saiu. Ele fala pra ela que não foi isso que ele quis dizer e ela diz que foi sim, que ele não disse, mas foi isso que ele pensou e saiu nem olhando na cara dela e deixando uma carta ali com os pretextos dele. Ela continua revoltada dizendo que se ele tivesse parado e explicado a ela tudo direitinho ali, ela não estava furiosa do jeito que ela está agora. Ele diz que não adianta, que ela é estourada de todo jeito ali e mesmo que ele tivesse dito ou não, ela teria ficado dessa forma de todo jeito. Ela diz que não, que ele está continuando mentindo ali e que ele não vem se equivocar nos pensamentos dele. O Memo então olha para ela e pede a ela que por favor preste bem atenção em tudo que ele vai dizer e ela diz que sim, que ele pode falar revoltada ali ao jeito da bichota e ele diz um monte de coisa com ela e fala que ela preste bem atenção, que ele vai continuar vendo a Daniela para sempre, todos os dias, justamente por causa da Isabela, porque a Daniela é a mãe de sua filha e que ela, querendo ou não, a Daniela faz parte de sua vida. A Úrsula, por sua vez, revoltada, dá um chute no tamborete ali, fica revoltada, vira as costas para o Memo e ele pede a ela que, por favor, que ela se acalme porque ela está confundindo tudo e diz que se ela quer que eles tenham uma festa ali em paz, ela tem que aprender a confiar nele. Pessoal, antes de dar continuidade aqui, eu quero fazer apenas uma pergunta a vocês. Na sua opinião, você acha que o Memo deveria de fato ficar com quem? Porque sempre eu vejo uns comentários diferentes e queria saber agora a sua opinião. O Memo deveria ficar com a Úrsula ou na realidade ele deveria ficar com a Daniela? Deixe aí a sua opinião nos comentários. Não esquece de deixar o seu gostei para que assim o YouTube notifique você todos os dias de vídeo novo de tudo que ainda vai acontecer em Meu Caminho é Te Amar. Agradecemos a cada um de vocês e vamos dar continuidade ao vídeo. E ele pede a ela que, por favor, que ela se acalme porque ela está confundindo tudo e diz que se ela quer que eles tenham uma festa ali em paz, ela tem que aprender a confiar nele. Ela diz que não tem como ficar em paz porque sabe muito bem o que ele sente por aquela tripa e que ele vive dia após dia mentindo para ela e que inclusive até da outra vez beijou ela e que fica fazendo tudo isso pelas suas costas. Ele diz que não é bem assim, porque quando isso aconteceu foi antes de ele se casar e que ele só disse isso a ela porque queria começar o relacionamento deles dois sem nenhuma mentira. Ela continua revoltada e ele continua dizendo que só fez isto porque quer muito ela e que ele se importa bastante com ela. Ele continua dizendo que quer muito recomeçar de novo com ela, mas pelo visto ali vai dar muito mais trabalho do que ele pensou. Ela olha para ele e diz que ele agora não venha querer culpar ela pelos atos dele. Ele fica revoltado e diz que ela não se esqueça que ela mesma foi quem contou tudo lá para o Fausto e que se ele não tivesse se apressado, ele talvez tivesse perdido a sua filha para sempre. E é aí nesse exato momento que supostamente a Úrsula sente uma dor, coloca a mão na barriga, então o Memo se aproxima, coloca a mão também na barriga dela, pede que ela venha se achegando ali no sofá, se sente e pergunta o que está acontecendo e se ela quer que ele leve ela até um posto de saúde, pede que ela se acalme e que respire. Depois de um tempinho ela se acalma e ele vai pegar um copo com água. Quando ele vai voltando, ela diz a ele que se ele não se importa com ela, tudo bem, mas que pelo menos se importe com o filho que eles estão esperando. Depois ela pergunta se ele acha mesmo que essa criança não sente tudo o que ele está fazendo contra ela quando lhe grita e quando trata ela muito mal. Memo fica calado e ela continua dizendo, perguntando na realidade a ele se ele não se dá de conta que ele sente tudo ali, o quanto que ele despreza ela. Ele diz a ela que nunca ele despreza ela e ela diz sim, gritando com ele que é claro que ele despreza todo o tempo ela. Eles ficam um pouquinho em silêncio, logo depois ela chorando muito e revoltada como sempre, ela olha para ele e diz que acredita que ele queria que ela perdesse porque assim ele ficaria livre e correria logo atrás daquela mulher para ficar com ela, né? Ele manda ela virar a boca, não dizer uma coisa dessa, que jamais ele queria algo assim, mas ela continua dizendo que era isso mesmo
que ele queria, porque só assim ele ficaria livre para correr atrás dela. Ele pede a ela que deixe de ficar falando bobagem ali e que ele se levante e vá agora mesmo no posto de saúde para saber o que é que está acontecendo. Ela diz que não vai e que está falando muito sério, vai ficar ali e pede que ele vá embora, saia e deixe ela sozinha um pouco, por favor. Ele pede a ela que não, que se acalme, que ela fique tranquila, porque ele não quer que aconteça nada com o filho deles dois. Depois ele puxa ela ali, abraça, pede para que ela se acalme novamente e diz que eles não podem continuar vivendo assim. Depois ele convence ela a levar ela até a cama e pede para que, por favor, que ela se deite, e ao se deitando ele pergunta se ela realmente não quer que ele leve ela até um médico, e ela diz que não, que de verdade não precisa, porque tudo que ela está querendo nesse momento é se deitar um pouco para se acalmar. Ele então pergunta a ela o que é que ele pode fazer para que ela venha se sentir melhor. Ela diz que tudo que ele poderia fazer agora era se deitar ali, ficar pertinho dela e lhe abraçar. Ele diz a ela que tudo bem, que fará isso agora mesmo. Se deita, coloca a cabeça dela em seu peito ali, tenta lhe acalmar, e ela continua dizendo que tudo que ela precisa nesse momento é que apenas ele fique ali com ela e lhe abrace. Ele continua dizendo a ela que tudo bem, que não se preocupe, que ali ele está, dali ele não vai sair e que ela pode ficar tranquila. Ela fica o tempo todo ali no braço do Memo ali e chorando bastante, e ele fica pedindo a ela que, por favor, que ela não chore assim, que ela fique tranquila, porque tudo agora vai dar certo. Ela pede a ele que, por favor, que ele não se preocupe, mas ela precisa desabafar e chorar um pouco para se aliviar, e pede a ele que, por favor, ele diz a ela que então está bom, que ela pode ficar à vontade e chore bastante, porque dali ele não vai sair, vai ficar com ela, e que ela pode chorar bastante. Então ela começa a conversar, desabafar com ele, e fala que quando ela descobriu que estava com essa criatura ali na barriga dela, ela começou a pensar muito neles dois e na família que eles agora estão formando. Ele fica calado e ela diz que pode jurar para ele, que ele pode até nem acreditar, mas que ela também pensou na Isabelita. Ele fica olhando para ela, comendo cória dela, e ela continua dizendo que fica pensando ali o quão ela, a Isabela, ia ficar feliz ao saber que vai ter um irmãozinho para poder brincar com ela. Memo fica sem saber o que fazer, porque ele tem um coração bom, isso é verdade, e fica sempre comendo cória do que ela está dizendo, e ela continua falando para o Memo que acredita que ela, a Isabela, é tão sozinha e que um irmãozinho para ela ia ficar muito feliz, e que ela, a Úrsula, fica muito emocionada só em pensar nisso. Memo responde a ela que acredita que a Isabela vai ficar realmente muito feliz. A Úrsula começa a se fazer de coitadinha e diz a ele que acredita que mesmo que ele não esteja ali sempre perto dela, ela acredita que seus filhos serão muito felizes. Ele diz a ela que, por favor, que pare de pensar essas bobagens, porque ela é a sua esposa e que ele sempre vai estar ali ao lado dela, e que ele se sente muito feliz de estar casado com ela. Ele continua dizendo a ela que não se preocupe, que agora ele está com o filho dele na barriga ali, e que eles agora estão fazendo uma família, eles vão ser muito felizes, e que ela pare de ficar pensando besteiras. Ela olha para ele e ele pede que, por favor, que ela pare de ficar falando isso e não faça ele ficar se sentindo assim tão mal. Ela então continua ali com o charme dela e olha para ele novamente e diz que vai pedir a ele mais uma coisa. Ele pergunta o quê? Que ele nunca abandone ela, aconteça o que for. Memo fica um pouco pensativo, mas promete para ela que jamais vai fazer isso contra ela.